Olá, muito bem-vindo, bem-vinda, meu amigo, minha amiga, do Quai, do Face, do YouTube, em todos os lugares, porque isso aqui a gente faz cortes e coloca depois. Sejam muito bem-vindos aos amigos que estão aqui conosco ao vivo. Hoje nosso assunto será sobre ensino sobre o divórcio. É um assunto meio polêmico, mas está nos dias atuais e está sempre em voga. Infelizmente, sempre tem alguém se divorciando, né? Hoje vamos fazer diferente. Vamos começar com uma mensagenzinha aleatória e aí vamos partir para o estudo. Já fiz a prece de abertura para não nos alongarmos muito, né? Bora lá? Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Jesus. Lá em João, capítulo 16, versículo 13. Vamos à nossa mensagenzinha? Ao encontro da verdade, estamos indo ao encontro da verdade que precisamos. Vemos hoje o reflexo do que fomos ontem. Mas mesmo que devagar, vamos crescendo. Os guerreiros de templos longínquos e os cobradores de impostos, então favorecidos pela injustiça e poder, os considerados heróis que lideravam massacres, aqueles outros que arrancavam à força do colo de suas mães seus próprios filhos, e ainda aqueles que construíram os castelos de ilusões, exigindo destaques. Todos passaram. Hoje, nos diz a razão que já buscamos um novo reino, no qual um mestre nos convida a amarmos-nos como ele nos amou. Então a mensagem é ao encontro da verdade, para sermos como Jesus, né? Amar como Jesus nos amou. Agora, vamos partir para o nosso estudo, para o vídeo não ficar muito longo. Mas é que eu sempre explico aqui, né? Até os minutos que Jesus quiser, que Deus quiser, que os mentores quiserem. Aí é 5 minutos, 10, 15, 20, meia hora. Se for preciso, 10 horas. Então tenham paciência, meus amigos do Quai, do Face. Tenham paciência com esse humilde servo de Jesus. Bora lá! Ensino sobre o divórcio. Lá do Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 1 ao 12. Então, Marcos nos relata assim: e sucedeu, aconteceu, que, concluindo estas palavras, ou seja, a parábola que nós estudamos ontem, né, Jesus saiu da Galileia e foi para o território da Judéia, lá no outro lado do Rio Jordão. E junto com Jesus, com os apóstolos, seguiram muitas turbas, ou seja, muitas pessoas. Porque turba, multidão, então muitas multidões. Um grande número de pessoas, homens, mulheres, crianças, idosos, então grandes turbas. Seguiram Jesus. E Jesus, lá do outro lado do Jordão, as curou. Né? Quem estava necessitado, quem estava doente, quem estava com algum problema psicológico, Jesus curou. Aproximaram-se de Jesus os fariseus. Oh, fariseus! E os fariseus começaram a testá-lo, como muita gente faz com nós, tentando nos irritar, tentando nos tirar do prumo, né? Nós somos testados 24 horas por dia, seja no trabalho, seja na família, seja no relacionamento. Nem é pela pessoa mesmo que faz pensando em testar, mas é o sistema, é o ambiente, opiniões contrárias, é o mal querendo que você desista,
que você não se assuma como uma filha, um filho de Deus que você verdadeiramente é. Que Jesus mesmo diz, vocês são deuses. Deusas. Por que Jesus disse isso? Porque se Jesus mesmo diz, afirma, não é que diz, ele afirma, não é que dizer, eu posso dizer também, mas afirma, ou seja, tem provas, até que eu, você, nós, ele, somos filhos de Deus. E o que um filho e uma filha carrega em si? Não é os bens materiais, né? A gente carrega o DNA do pai, da mãe, tem um pouquinho, as características físicas, né? Do nosso pai, da nossa mãe, é uma mistura ali, né? E daí sai isso aí que vocês estão vendo. Misturou um pouquinho do meu pai, um pouquinho da minha mãe e tá aqui que vocês estão vendo. É assim. Então, se nós somos filhos de Deus, Deus é um Deus, é um ser que é um Deus. Eu, você, nós também somos deuses. Temos poderes escondidos dentro de nós. Temos poderes. E por nós termos esses poderes escondidos, que na maioria das vezes nós nem nos apercebemos, nem sabemos, mas o mal, o invisível, o mal, que quer continuar te controlando, continuar que você se apequene, continue pequeno, continue pequena em todas as áreas da sua vida, se achando, se menosprezando, se diminuindo, achando que você não é capaz de realizar aquela profissão que você deseja, de se tornar aquele homem, aquela mulher que você deseja, de deixar os seus pecados para trás. O sistema invisível, o mal, o daimon, não te diminuir, então ele te testa, colocando pessoas difíceis, colocando um relacionamento que te testa a tua paciência, testa a própria índole, né? Porque a pessoa começa a te trair, a pessoa começa a te incomodar, a pessoa começa a brigar com você. É para te tirar do prumo, tirar do sério. A pessoa, às vezes, coloca uma esposa, um namorado, para te tirar da religião mesmo. Porque você se deslumbra e ouve a opinião da pessoa. Não vai lá, é coisa. Não, Jesus não te leva a lugar nenhum. E a pessoa acaba não indo mais. Eu já vi muitos relacionamentos assim, muitos cristãos, muitos católicos, evangélicos, muitos espíritas com um potencial enorme, estavam pautados sua vida na fé. Aí conheceram fulaninha, fulaninho, aí por um chimbinho, né, como os nordestinos falam, se perde, larga a doutrina, larga a fé, solta a mão de Jesus. E não é isso que Jesus quer. Mas é as tentações que a gente passa na vida, né? Mas então aqui, ó, e seguiram de muitas turmas e curou-os ali. Aproximaram-se de Jesus os fariseus testando, né? E fizeram a pergunta para Jesus. Jesus, fala para nós. Você que fala por aí, para não fazer isso, para não fazer aquilo, ficar dando sermão nas praças, nos lugares públicos. Fala para nós uma coisa. É lícito ao homem repudiar, devolver, se separar, dar a carta de divórcio, né? Se separar da sua mulher por qualquer razão? E aí dá o silêncio no ar, né? Aí Jesus pensa, cada frase de Jesus, cada palavra, cada ato, e é o que nós devemos fazer, principalmente nós cristãos. Não devemos sair por aí abrindo nossa boquinha à toa, porque tudo que nós falamos, quanto mais fé tiver, quanto mais pautada a sua vida tiver com Jesus, com Deus, com o santo que você confia, com o guia espiritual que você gosta, quanto mais você tiver na certeza, na confiança e sendo de verdade
coração entregue a Deus, a Jesus, a que Jesus quer na sua vida, mais força tem nossas palavras. Então, se eu falo mal de uma pessoa, ou se eu falo, tomara que aconteça tal coisa para essa pessoa, a minha palavra, a sua palavra, que tem fé, ela é mais forte e acontece. É por isso que Jesus pensava, né? Porque não pode sair por aí falando asneira, falando besteira. Porque as nossas palavras, tanto de quem tem fé e quem não tem, do que nós falamos, qualquer coisa, seja para o bem, seja para o mal, seja bobagem, seja alegria, seja palavras edificantes, seja conselho, plasma no universo, plasma no ar, na verdade, plasma no ambiente, plasma no ar, plasma. E tudo começa na espiritualidade, tudo começa lá. Então, se eu plasmo só fofoca, só maldade, só intriga, só diz que me disse, o que eu estou atraindo para a minha vida? Tudo isso que eu falei. Maldade, fofoca, intriga, desarmonia. Se eu só comento que meu vizinho e minha vizinha vivem brigando, vivem discutindo, vivem um traindo o outro, não sei o que, não sei o que, eu tô plasmando aqui, ó, na minha casa, ou qualquer no meu ambiente, uma nuvem escura com todos esses problemas. E volta para mim. Por isso que nós que somos cristãos, temos que seguir Jesus. E o seguir Jesus é em todas as áreas. Principalmente nos pormenores, que pouca gente se atenta. Mas é no pormenor que eu estou falando para vocês, que nós estamos falando para vocês, é que é o fio da meada, que é o ouro da questão. Tudo que nós falamos, tudo que nós pensamos, tudo que nós planejamos, seja para o bem, seja adquirir uma casa, adquirir uma empresa, fazer a empresa prosperar, é coisa boa, né? Para nós, para sua... Também começa porque você está pensando, você está planejando, você está fazendo ali o desenho do que como é que vai ser a sua casa, como é que não vai ser, quantos quartos vai ter, quanta peça vai ter, o carro, que cor vai ser, a marca, a concessionária, tal, pá. Isso tudo você está falando, está pensando, está comentando e está plasmando. Porque tudo se realiza primeiro no invisível, no universo. E aí depois volta e se concretiza na sua vida. Então, por isso que nos é ensinado desde criança, ou assim que nós entramos na doutrina e começamos a estudar nas aulas particulares, é para aula particular porque tem grupo de estudo, esses pormenores. Não é para cuidar só do corpo, não é para cuidar só da mente, mas cuidar da espiritualidade, tudo que nós pensamos. Então, que sai daqui tem que ser palavras sadias, ideias sadias, orientações sadias, conselhos sábios. Porque se eu fizer isso, vai voltar para mim. Pode não voltar qualquer pessoa me dando tudo isso, conselho, palavras, sabe? Mas o universo volta. É onde tem saúde, é onde tem harmonia, onde tem felicidade, onde não envelhece, onde o corpo se rejuvenesce, né? Passa os anos, a pessoa não envelhece, a pessoa rejuvenesce. É o contrário. Eu mesmo, quando eu encontro fotos minhas, aqui agora é o orgulho, né? A vaidade. Quando eu encontro fotos minhas, de 2, 3, 5, quanto mais tarde, até mais assim, meu Deus. Quem é esse cara aí? Diz a mãe que sou eu, mas é eu. Mas se a mãe está dizendo, né? A mãe não se engana. Porque a gente é totalmente diferente. Quando se afasta de Jesus, de Deus, a pele fica opaca. É assim que a gente percebe quem é de Deus e quem não é. A pele fica opaca, os olhos não brilham, sabe? O semblante. A pessoa aparenta mais envelhecido do que a idade física, a idade real. Agora, quem é de Deus, quem faz o bem, quem vive pautado na vida em Deus, em Jesus, tentando ser o mais justo possível,
A luz sai de Deus, que é onde eu disse que vós sois Deus, que Jesus disse que vocês são Deus. Porque tudo que eu estou falando, que nós temos dentro de nós, gente. E o mal não quer. Então o mal testa, né? Então testando, dizendo, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer razão, ou seja, se separar, se divorciar, né? E Jesus responde, vocês não leem, que são fariseus, né? São religiosos, vocês não leram? Ou vocês estão tirando onda com a minha cara? Lá Jesus falou assim, né? Mas é como se fosse, né? Vocês não leram? O que foi que eles entenderam, né? Foi uma provocação. Vocês não leram que o Criador, lá no princípio, lá em Gênesis, quando começou, né? Os fez macho e fêmea, homem, mulher. E Jesus continuou, por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois serão uma única carne. Vocês não leram isso? Aí os fariseus, né, com certeza, eles foram obrigados a... tá lá mesmo, Moisés escreveu isso, tá lá. Tá lá no Velho Testamento mesmo. O homem tem razão, a gente leu. É. Então Jesus continua, de modo que não são mais dois, mas uma única carne. Quando casa, né, é para ser um, não é mais dois. Aquela vidinha de solteiro, aqueles pensamentos, aquelas atitudes que eu tinha de solteiro, eu tenho que começar a pensar com a outra pessoa, né? Porque eu resolvi as coisas sozinha, né? Eu vou ficar... Eu vou sair daqui, o happy hour, sexta-feira, que ele não fez, né? Eu fiz também, gente. E é normal. E é gostoso. Na sexta-feira sair da firma assim. E porque trabalha de noite, então de madrugada, é perfeito. Sair, só vou voltar para casa domingo. E é fazia mesmo. Quando é solteiro, sozinha, separado, não tem problema. Agora, quando é casado, já está dizendo aqui, quando é casada, aí tem que conversar com a esposa, com a mulher. Porque você não é só mais um. Você é dois. Então tem que trair acordo em todas as áreas. De modo que não são mais dois, mas uma única carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. E aí os fariseus, né, deram uma resposta para Jesus sobre essa pergunta. Mas Jesus, então me responde, fala para nós, Jesus. Fala para nós. Por que então que lá no Moisés, lá no livro de Moisés, eu posso mostrar para ti aqui, que esse fariseu, né? Mas aqui está dizendo que Moisés ordenou dar carta de divórcio e repudiar a mulher, né? Devolver aos pais, devolver à família. Separar, né? Hoje é separar. Eu que quando me separo, eu vou te devolver pro teu pai e pra tua mãe. E, né, porque eu leio a Bíblia, né? Então a gente fala essas frases. Juntou no jugo, não separa. Diz ele, então, por que Moisés ordenou dar carta de divórcio e repudiar, devolver a mulher? Lá no livro lá de Moisés, nas regras lá de Moisés, diz Moisés assim. Aí Jesus diz, Moisés, por causa da dureza do seu coração, permitiu vocês repudiar as vossas mulheres. Entretanto, não sucedeu assim, nunca foi assim. Lá, desde o princípio, lá no começo, quando Deus criou o homem e a mulher, não era essa a intenção. Eu, Jesus, né? Eu, porém, vos digo, ou seja, Jesus só fala a verdade, eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, a não ser por infidelidade,
e se casar com outra, comete adultério. Por que Jesus diz? Aí tem gente que usa isso até hoje. Até hoje, nos dias atuais. Até hoje. E não entende os pormenores. Não entende o contexto. O texto. E onde Jesus vivia. Como era o ambiente. Como eram as personalidades. Como eram as características. Como eram as leis e como era a sociedade. Era uma sociedade patriarcal, machista. Hoje nós falamos misóginos contra as mulheres. É só olhar lá no Irã, lá, olhar no mundo árabe. Mulher não tem direito a nada. 2026. Com toda essa mudança que teve, com tudo o que aconteceu de direitos para a mulher ter. Mas lá naquela região onde Jesus nasceu, hoje, 2026, as mulheres não podem nem dirigir carro. Muito menos trabalhar. Estudar, pouquíssimas. Direitos? Não tem direito nenhum. O único direito da mulher, para eles lá, né, é ser mãe. É ter a casinha ali e aceitar ainda a traição dos maridos. O marido trazer outras mulheres para dentro de casa. 2026. Então, imaginem se em 2026, com todas as leis, com todas as regras, com todos os direitos que as mulheres têm, ainda oprimem, maltratam, judiam, menosprezam nossas mulheres. Imaginem quando não tinha lei dos homens nenhuma. Imaginem a crueldade que é. Tanto é que o devolver, o repudiar, era o quê? Era pegar a mulher dentro de casa, levar lá e largar lá para o pai e para a mãe mesmo. Então era repudiar. E muitas vezes, por causa da dureza do coração, eram homens ruins, homens cruéis, homens malignos, em sua grande maioria, que até inventavam só para poder separar. Não quero mais, enjoei. Mas para poder separar, inventavam. Ela me traiu, eu não sei o quê, eu peguei ela não sei o quê, eu peguei ela conversando, eu peguei ela mostrando o rosto, porque lá, né, não pode, mal para mostrar o rosto lá, com as burras. Pá, repudiar. Então, era uma coisa degenerada, uma coisa assim, sem pé nem cabeça. Então Jesus já disse, isso não foi a lei de Deus é para vocês se juntarem, homem, mulher, mulher, se juntarem e trabalharem junto. O que é trabalhar junto para Jesus? Não é o trabalho que necessariamente tem que trabalhar na mesma empresa, necessariamente tem que fazer serem diaristas juntos nos locais, necessariamente ser um pedreiro e uma pedreira, não. O trabalhar junto que Jesus fala, que nós falamos, é crescer junto. Um pode ser empresário, a mulher pode ser, vamos botar, a mulher pode ser empresário, o homem pode ser o gari, que a gente vê muito meme, né? O gari, a profissão mais simples, ou analfabeto, não sabe nem ler, nem escrever, né? E ela pode ser empresária, milionária, mas o companheirismo que Jesus quer dizer, que tem que ter, o crescer junto, o trabalhar junto, é na evolução. É incentivar aquele simples, aquele gari, o mais simples do que falta aprender, a aprender. Para os dois irem juntos. E não o que acontecia na época, né? Então, por isso, e porém vos digo, que podia só, por causa da dureza do seu coração, então. Só por causa da dureza, porque o intuito de Deus, de Jesus, é sermos parceiros, sermos amigos, sermos companheiros na acepção verdadeira da palavra, que é a amizade. Uma amizade com algo a mais que o tchaca-tchaca, né? Mas amizade. E aquele casal que consegue isso, entende esse simples detalhe, vive muito melhor. Não porque é um especial, que são os queridos de Deus, os filhos prediletos. São, mas
porque entenderam que relacionamento verdadeiro, que não é baseado só no corpo, não é baseado só no sexo, não é baseado só na embalagem, porque a embalagem ela é perecível, né? Ela é perecível. Depois dos 30 vai começando a se decompor, né? Se não se cuida. Aquela barrigueta aqui vai perder, né? Os cabelos, né? Volta a ser bebê, volta a ser criança. Perde o cabelo, perde dente, fica careca. Então, é isso. Aquele casal que descobre que Jesus está falando aqui, não para que é proibido separar. Não, Jesus não proíbe, Deus não proíbe separar, se divorciar. Pelo contrário, se a gente não se dá, não tem mais aquela afinidade, não tem mais aquela conversa leve, solta, sem pisar em ovos, sem se preocupar com o que vai falar, porque a pessoa já vai entender errado, já vai bater boca, já vai discutir, já vai fazer cena de ciúmes. Não, quando você consegue falar, sabe que a pessoa vai entender e você é você mesmo. Aí você continua ficando. Agora, quando dá tudo ao contrário, Deus não quer que o filho ou a filha seja infeliz. Porque Deus não nos criou para estarmos num relacionamento tristes. Para estarmos num relacionamento, no casamento, no namoro, num ficante, num crush, tristes, com medo, ter que pensar 3, 4 vezes o que vai falar, porque dependendo da interpretação da outra pessoa vai brigar, vai ficar nervosa, vai acabar o dia, vão discutir, vão ter DR, e aí a pessoa até se cuida, começa a não conversar mais. E aí vai esfriando o amor. Depois que esfria o amor, minha gente, eu não tenho o que fazer. Jesus permite separar. Jesus não permite separar por querer assim à toa. Porque quando não tem briga, não tem desavença, eu não tenho por que separar. E aquele tempo separavam para querer ter outra mulher. Então é isso que Jesus diz, né? Porque os vossos corações são tão cruéis. E ainda somos, porque ainda vivemos, hoje está disfarçado, mas quem tem olhos para ver, observar fora da caixinha, porque está todo mundo aqui, e você sai um pouquinho e fica só no bico, só analisando as características, as personalidades, né, as virtudes, as qualidades, as más tendências do ser humano em geral, você percebe que ainda estamos, só que está mais escondido, num mundo com pessoas, no sistema machista, sistema patriarcal, onde o homem se acha maior, se acha mais forte, se acha mais poderoso e no direito de humilhar, desmerecer as mulheres. Às vezes não fazem no olho, não fazem diretamente, mas em pensamento ainda pensam assim. Sozinhos ainda pensam assim. E o que nós devemos é tirar essa dureza do nosso coração. Então, esse é o convite de Jesus. Eu, por exemplo, digo que repudiar essa mulher, não ser por infidelidade e se casar com outra, comete adultério. Porque naquele tempo faziam isso, né? Repudiavam para poder cometer adultério. Hoje não. Hoje Deus permite. Isso aqui que as pessoas estão usando, muitos religiosos usam ainda por dias atuais, não se deve. Não se deve forçar o ser humano, seja o homem, seja a mulher, a ficar com a pessoa por convenção da sociedade, por convenção da igreja, por convenção do que a doutrina espírita falar, que as pessoas falam. Não, se a pessoa não está feliz, se a pessoa não se sente bem, se a pessoa é oprimida, se a pessoa, ainda mais violência, cai fora. É melhor estar sozinho, sozinha, do que triste, do que... Porque quando a gente não tem
harmonia dentro do próprio lar, não pode ser você mesmo dentro do seu próprio lar, você não está vivendo. Você não está entendendo a mensagem de Jesus, a mensagem de Deus. Nós vivemos em sociedade justamente para sermos felizes, estarmos sempre sorridentes, sempre alegres, sempre... E se eu não consigo, você não consegue, no seu próprio lar, com a sua esposa, com o seu marido, com o seu namorado, sua namorada, então procure outra. Procure alguém que se afinize com você, que seja amigo ou amiga de verdade. Então essa é a mensagem. Então Deus, Jesus não é contra o divórcio. Ele só explicou aqui para os fariseus por que que Moisés escreveu naquela época. Mas não que ele seja contra. Ele só disse, olha, Moisés foi obrigado a fazer isso porque vocês têm o coração duro. Vocês são cruéis. O momento que vocês aprenderem que relacionamento é companheirismo, é amizade, é amor, amor não só pautado no sexo, que hoje, há 100 anos, nos últimos 100 anos, as pessoas pensam que para poder dizer que ama, ou dizer, eu acho que eu amo fulano, acho que eu amo fulano, tem que ter o sexo. Se não tem o sexo, então não é amor. É amor. Porque o amor não é só no... Isso é um complemento, isso faz parte do pacote do relacionamento, de estar com alguém. Faz parte, né? Mas amor, ele é um sentimento. E sentimento não precisa necessariamente ter ocorrido o ato sexual. O erro do ser humano, das pessoas, é achar que para poder achar que ama o homem, que ama a mulher, tem que ter ocorrido o ato sexual, o beijo, as carícias físicas. Não. Há muitas pessoas que se amam verdadeiramente e nem se dão conta. Pois se afinizam, têm os mesmos gostos, têm os gostos parecidos, têm os ideais, a personalidade, as virtudes, as qualidades intelectual, moral, né? Quase iguais, se afinizam, os olhos brilham, conversam, esquecem da vida. As horas passam depressa. Né? São mais casados, são mais um relacionamento verdadeiro, aos olhos de Deus, de Jesus, dos seus mentores, dos seus anjos da guarda, dos dois, do que muitos que moram juntos. Transam todos os dias, trabalham juntos, mas se afinetam. Se afinetam, e você sabe, você vê que é isso que eu preciso fazer. Mas casal aí é só para morar junto mesmo. Quando que cadê o respeito na frente de tantas pessoas ficarem se afinetando? E acham que é normal. Se xingando, falando mal um do outro, né? Piada. Só que não é piada, gente. Tudo que a gente fala, tudo que a gente verbera, achando que é uma brincadeira. Minha mulher só me incomoda. Minha mulher não deixa dormir. Minha mulher... vai tu, eu não sei o quê. Acho que é só uma brincadeira, né? Mas não é. Aos poucos isso vai minando. Bom, pode morar junto, pode. Pode ficar até o fim da vida juntos. Mas você observa, você vê que não tem nada de casal. Como Jesus, como Deus fez. Por isso que Jesus disse aqui lá no começo. Casal é união. Virarem um só. Então, se fundirem. Então, mas eu só vou virar um só com aquela mulher, com aquele homem, se ela me respeitar em todas as áreas. Não é só porque ela não me trai que é sinônimo de respeito, não. Se ela me respeitar, me respeitando. E eu também respeitar, respeitando em todas as áreas. Não sendo grosseiro, não sendo rude, não fazendo piada de mau gosto. Né? É uma brincadeira. Soubesse, o dia que o ser humano, e é isso que nós estamos fazendo aqui, Jesus está fazendo em todas as áreas, em todos os locais do mundo,
em todas as igrejas, em todos os centros, em todos os lugares, é mostrar isso aí. O dia que você perceber que cada frase que você acha que é brincadeira, é isso que está também atrapalhando o seu relacionamento, atrapalhando o seu casamento, trazendo desarmonia para o lar e você nem percebe. Você acha porque na época é a personalidade da pessoa, porque a minha personalidade. Não. É porque essas brincadeiras bobas de vocês se desmerecerem, de vocês um alfinetar o outro, isso afasta. Pode não afastar fisicamente, porque a maioria dos casais, 90% do mundo aí, fica por conveniência, né? Para não dividir os bens, por causa dos filhos, para criar, mas, ou por medo, né? Tem muitos homens que têm medo de separar e começar, porque não sabem nem lavar roupa, não sabem nem fazer comida, não sabem nada, né? Então nem separa. Mas fica ali, sofrendo. As mulheres mesmo apanhando, mesmo sendo humilhadas, mesmo sendo traídas, à torta direita, ficam ali sofrendo por medo, que não vai conseguir, que vai morar sozinha, porque é perigoso, que não sei o que. Gente, Deus nunca abandona um filho e uma filha. Se Deus te inspira a se separar, é porque Deus quer que você seja feliz. Deus não está aguentando ver você ali triste. Mas aí, nosso livre-arbítrio, a gente, né? Então, esse é o ensinamento de hoje. Então, só dizer a última frase. Deus, Jesus, não é contra o divórcio como a velha guarda das religiões tentam dizer até hoje, né? Que a gente vê aí eles gritando. E aí a gente vê tanta mulher sofrendo, principalmente as mulheres, no meio evangélico. Os pastores ali, os velhos ali, traindo, e fazendo, e xingando, e maltratando, tudo de ruim. Mas elas não separam, porque o pastor fala, a igreja fala, a Bíblia fala que não pode separar. Bobagem. Quando você morre, você leva um choque. Porque você vai chorar. Eu sofri, eu aguentei 70 anos do lado daquele traste. Aí Jesus vai olhar assim, meu filho. Mas é que você entendeu errado, é. Eu e meu pai, nós nunca te proibimos de separar. Pelo contrário, nós sempre inspirávamos para você procurar a sua harmonia, a sua felicidade. Mas você entendeu errado, interpretou errado e ficou lá. Então, assuma o seu BO. Ninguém te obriga, porque nós temos livre-arbítrio. Porque se fosse para se fazer fielmente como está aqui, Jesus não estaria respeitando nosso livre-arbítrio. Deus não estaria respeitando. E pelo contrário, Deus, Jesus, respeita o nosso livre-arbítrio. Bom, se alongamos demais, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Obrigado a todos que estiveram aqui, que estão conosco e virão, né, através dos cortes que nós vamos fazer, para postar amanhã. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, fiquem à vontade. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Pai, Jesus, mentores espirituais, nossos guias de luz, te agradecemos, irmãos e irmãs, por estarem conosco, por nos inspirarem, a atender o nosso pedido de virem ao nosso encontro, para juntos lermos, juntos estudarmos, juntos relembrarmos, rememorizarmos e reavivarmos o sentido das parábolas e dos ensinamentos do Mestre, que esses ensinamentos são atemporais e é para sempre serem interpretadas, sempre atualizadas, sempre trazidas para o nosso dia a dia, de agora e quando eles daqui 50 anos, 100 anos, eles vão levar para o dia a dia deles, porque é para ser assim. Então, com o Pai Nosso, vamos dar por encerrado nosso estudo de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis
cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo o mal. Que assim seja, assim será. Muito obrigado a todos os amigos do Quai, sejam muito bem-vindos e bora lá!